Bem-vindo a um capítulo misterioso e profundamente emocionante do primeiro livro de Reis, onde o capítulo 13 se desenrola em uma narrativa que, à primeira vista, pode parecer estranha e até perturbadora. Esta passagem conta a jornada de um homem de Deus enviado de Judá a Betel, trazendo uma mensagem urgente do Senhor a Jeroboão, rei de Israel. No entanto, o destino deste profeta toma um rumo trágico devido à sua desobediência às claras instruções divinas, levando-o a nunca mais retornar à sua terra ou casa. Para muitos, esta história é um enigma, e alguns questionam a justiça divina diante do destino deste homem. No entanto, o fato de Deus ter escolhido incluir este relato em sua palavra sugere que há lições valiosas que ele quer que aprendamos através deste episódio sombrio. Este evento não apenas ressalta a soberania absoluta de Deus, mas também a importância crítica da obediência à sua palavra e as graves consequências que a desobediência pode trazer. A saga deste profeta anônimo nos ensina que a obediência a Deus é inegociável e não deve ser influenciada por vozes externas, não importa quão persuasivas ou imponentes possam ser. Neste vídeo, mergulharemos profundamente nas Escrituras para descobrir a verdade sobre o homem de Deus que encontrou seu trágico fim diante de um leão, revelando percepções essenciais sobre fé, obediência e soberania divina. Prepare-se para uma exploração reveladora que promete transformar a maneira como você vê a palavra de Deus. Este incidente ocorreu durante um tempo de tremenda transformação e incerteza para o reino de Israel, um período que seguiu os dias de esplendor experimentados sob os reinados de Davi e Salomão. Com a morte do rei Salomão, começou uma era de fraturas e divisões, culminando na separação do outrora unido reino de Israel. Este período crítico na história israelita foi marcado pelas decisões controversas e imprudentes de Roboão, filho de Salomão, cujo governo levou à divisão do reino. O Reino do Norte, que surgiu sob a liderança de Jeroboão, um ex-funcionário habilidoso e ambicioso de Salomão, era composto por 10 das 12 tribos de Israel e passou a ser conhecido como o Reino de Israel. Por outro lado, o Reino do Sul, formado pelas tribos de Judá e Benjamim, manteve a linhagem davídica com Roboão no trono. Essa divisão não apenas causou instabilidade política significativa, mas também instigou um período prolongado de tensão espiritual, refletido nos frequentes conflitos entre os dois reinos. A divisão política, embora autorizada divinamente como parte do julgamento de Deus sobre as transgressões da casa de Salomão, não incluía a permissão para Jeroboão dividir o culto do povo. No entanto, impulsionado pelo medo de perder o controle político e pela ambição de consolidar seu poder, Jeroboão tomou decisões que teriam impactos profundos e duradouros na espiritualidade de seu povo. Para garantir a lealdade política e religiosa do povo de Israel ao seu novo reino, Jeroboão estabeleceu centros de adoração idólatra em Betel e Dan. Esses locais, equipados com bezerros de ouro que ele introduziu como objetos de adoração, desafiavam diretamente o culto centrado no Templo de Jerusalém, conforme prescrito na lei mosaica. Além disso, ele instituiu um sacerdócio alternativo não levítico, marcando um claro afastamento das práticas estabelecidas por Deus. Essas decisões não apenas alienaram o povo de Israel do verdadeiro culto ao Senhor, mas também representaram uma rejeição explícita da soberania de Deus e de sua escolha de Jerusalém como o local de sua presença especial entre seu povo. Esse contexto de desobediência e reforma religiosa preparou o palco para a trágica história do profeta enviado de Judá que, ao entrar em um reino marcado pela rebelião espiritual, encontraria um destino fatal. Esse profeta, cuja missão era chamar o povo e o rei à obediência, torna-se uma figura central em uma narrativa que destaca a seriedade da fidelidade a Deus e as graves consequências que a desobediência pode trazer. Naquele tempo, a decisão de Jeroboão de estabelecer uma forma paralela de culto em Israel não era apenas ilícita, mas também merecia intervenção divina. O local escolhido para esse culto alternativo, Betel, tem profundo significado nas Escrituras. Seu nome, que significa Casa de Deus, evoca a memória de um dos eventos mais notáveis da história bíblica. Foi em Betel que Jacó teve a visão celestial de anjos subindo e descendo por uma escada que tocava o céu, um encontro que solidificou Betel como um lugar de revelação divina. Portanto, a escolha de Betel por Jeroboão como um dos centros de seu culto idólatra não era apenas estratégica, mas também carregada de profunda ironia. Ele transformou um lugar onde o Senhor havia se manifestado ao patriarca da nação em um palco de rebelião e apostasia. Foi contra esse pano de fundo de desrespeito e desafio à autoridade divina que o homem de Deus foi enviado a Betel.
Sua missão era clara: profetizar contra o altar de Betel, condenando a idolatria e a rebelião promovidas por Jeroboão. Mas, curiosamente, a vida desse profeta tornou-se um emblema da urgência de atender ao chamado de Deus, um testemunho da importância da fidelidade e da santidade. O profeta enviado nesta missão era um servo anônimo de Deus, um homem cujo nome não é mencionado em nenhuma passagem das Escrituras. A identidade desse mensageiro permanece um mistério, enfatizando um ponto crucial: muitas vezes, Deus escolhe os mais humildes e desconhecidos para realizar tarefas de grande importância, demonstrando que o verdadeiro poder e autoridade não residem nas posições humanas de influência, mas na obediência à sua palavra. Este cenário nos lembra que, em meio às corrupções e desvios do que é sagrado, a voz de Deus pode emergir das figuras mais improváveis, nos chamando a retornar ao caminho da retidão e a reconhecer os lugares em nossas vidas que foram transformados em altares de falso culto. A história deste profeta anônimo não é apenas um conto de advertência, mas também um convite para refletirmos sobre como vivemos e honramos os mandamentos divinos em nossas vidas diárias. Ao chegar em Betel, o homem de Deus não se limitou a simplesmente profetizar contra o altar idólatra que Jeroboão havia construído, ele também demonstrou a verdade de suas palavras através de um sinal tangível e imediato. Ele previu que o altar se partiria e as cinzas sobre ele seriam espalhadas. Este ato simbólico transcendeu o mero julgamento contra práticas idólatras, foi também uma profecia impressionante sobre o inevitável declínio espiritual e político de Israel sob a liderança de Jeroboão. Enquanto o homem de Deus proclamava sua mensagem contra o altar em Betel, um evento extraordinário ocorreu. Confrontado com a ousada condenação de seu altar idólatra, o rei Jeroboão reagiu impulsivamente, estendendo sua mão em um gesto que poderia ter sido uma ameaça ou uma ordem para prender o profeta. Jeroboão experimentou uma intervenção divina imediata e sobrenatural. A Bíblia registra que a mão que Jeroboão estendeu secou, tornando-o incapaz de movê-la. Este sinal milagroso serviu não apenas como uma manifestação tangível do poder de Deus, mas também como um sério aviso àqueles que se opõem à sua vontade e aos seus mensageiros. Este incidente não apenas reafirmou a autoridade do homem de Deus e a autenticidade de sua mensagem, mas também destacou a misericórdia e a soberania de Deus sobre seus servos. Demonstrou dramaticamente que, mesmo diante da oposição e do desafio humanos, a vontade divina prevalece. A incapacidade de Jeroboão de retrair sua mão simbolizou a futilidade dos esforços humanos contra a supremacia de Deus e ressaltou a necessidade de reverência e obediência às instruções divinas. Em seguida, à luz do que havia acontecido, Jeroboão, humilhado e assustado pela manifestação do poder divino, pediu ao profeta que orasse ao Senhor para restaurar sua mão. Deus, em sua infinita misericórdia, atendeu a esse pedido. Este ato é emblemático da natureza de Deus descrita na Bíblia, que, apesar de ser justa, é lenta para a ira e frequentemente estende sua misericórdia mesmo àqueles que se opõem a ele. Este gesto misericordioso não foi apenas um ato de compaixão, também serviu como um convite ao arrependimento. Em meio a esses eventos dramáticos, a mensagem do homem de Deus ao rei de Israel incluía uma notável profecia sobre um evento que ocorreria 3 séculos depois. Ele anunciou a ascensão de um rei chamado Josias, que nasceria na linhagem de Davi. Este rei, ao contrário de Jeroboão e muitos que o seguiram, faria o que era certo aos olhos do Senhor. Josias seria conhecido por destruir altares idólatras e combater diretamente a idolatria estabelecida por Jeroboão, cumprindo fervorosamente a palavra de Deus. A especificidade desta profecia é verdadeiramente extraordinária. Anunciar o rei Josias cerca de 300 anos antes de seu reinado é um testemunho da onisciência de Deus e de sua soberania sobre a história humana. Poderoso testemunho da fidelidade inabalável de Deus à sua palavra e ao seu plano redentor que se desenrola através das gerações. A missão do profeta em Betel estava sendo realizada com notável sucesso, marcada pela proclamação de verdades poderosas e sinais divinos. No entanto, um momento crucial chegou para testar sua resiliência e obediência. Deus havia instruído o profeta com ordens específicas para não comer pão, beber água ou voltar a Judá pelo mesmo caminho que usou para chegar a Betel. Inicialmente, o homem de Deus foi firme e determinado a aderir a essas diretrizes rigorosas. Quando o rei Jeroboão, impressionado ou talvez tentando seduzi-lo, convidou-o ao palácio e lhe ofereceu presentes, o profeta recusou veementemente a oferta real.
Essa rejeição não foi meramente um gesto de desdém, mas um ato de fidelidade às instruções divinas. A proibição de aceitar hospitalidade em Betel tinha um significado profundo, servindo como uma manifestação de repúdio às práticas corruptas e idólatras que permeavam Israel. Essa diretiva também era uma barreira protetora destinada a manter o servo de Deus não contaminado por influências nocivas e em comunhão com aqueles que haviam abandonado a verdadeira adoração. Este mandamento divino destacou a importância da separação sagrada entre santidade e corrupção, entre o servo fiel e um reino desviado. No entanto, apesar de um começo promissor e uma demonstração de obediência, a narrativa toma um rumo trágico. A sequência de eventos que se segue é um poderoso lembrete e uma lição sobre a fragilidade perene da fidelidade humana e a severidade da desobediência. A queda do homem de Deus, ocorrendo após um período inicial de estrita adesão às ordens divinas, ilustra de maneira comovente como até mesmo os mais devotos e aparentemente firmes em sua fé podem falhar. Enganos e tentações surgiram e o profeta, talvez relaxado em sua vigilância devido ao sucesso inicial, encontrou-se vulnerável e sucumbiu. Após profetizar contra a adoração idólatra estabelecida pelo rei Jeroboão, o homem de Deus começou seu retorno a Judá. No entanto, essa jornada foi interrompida por um evento que marcaria um ponto crucial na narrativa, o encontro com um velho profeta de Betel. Este episódio desencadeia uma reviravolta significativa na história. O texto bíblico relata que o velho profeta de Betel, tendo ouvido das poderosas ações realizadas pelo homem de Deus, sentiu-se compelido por razões que as Escrituras não explicam completamente a intervir. Contrário às instruções divinas dadas ao homem de Deus, o profeta de Betel decidiu trazer o homem de volta à sua casa. Ciente das restrições impostas ao profeta de Judá, o velho profeta de Betel aproximou-se dele com uma alegação intrigante. Ele havia recebido novas instruções através de um anjo do Senhor, instruções que ordenavam ao homem de Deus retornar a Betel para comer e beber em sua casa. Movido pela aparente sinceridade e pela alegação de uma revelação celestial, o homem de Deus sucumbiu à persuasão do velho profeta e aceitou seu convite. Este momento crítico não apenas demonstrou a vulnerabilidade do homem de Deus à influência e ao engano, mas também destacou uma falha dolorosa em sua jornada espiritual. A decepção vinda de alguém que parecia ser um companheiro fiel na fé provou ser um teste severo de discernimento e fidelidade. Ao desobedecer às instruções do Senhor, o profeta de Judá enfrentou imediatamente as consequências de seu ato. Uma sentença divina foi pronunciada: ele não retornaria a Judá nem seria enterrado no túmulo de seus antepassados. Pouco depois de receber esse veredicto, o profeta de Judá retomou seu caminho para casa montado em seu jumento, mas um evento trágico e extraordinário interrompeu sua jornada. Um leão atacou e o matou, marcando um fim abrupto e dramático para sua missão e vida. O corpo do profeta de Judá ficou no caminho e, curiosamente, o leão que o atacou não o devorou nem ao seu jumento. Em vez disso, o leão ficou ao lado do corpo e do jumento, um detalhe que sublinha a natureza sobrenatural do julgamento imposto ao homem. Este incidente não foi uma mera coincidência ou o encontro infeliz de um viajante com um leão selvagem, foi uma manifestação clara e direta do julgamento divino. Este ato serviu como um testemunho solene para todos os que passavam, enfatizando a severidade de desviar-se dos mandamentos do Senhor. Quando o velho profeta de Betel soube do trágico destino do homem de Deus de Judá, tomou a iniciativa de recuperar o corpo. O fato de que o leão não devorou o corpo do homem de Deus foi interpretado pelo velho profeta como um sinal significativo. Ele então transportou o corpo de volta para Betel e o enterrou, cumprindo assim a profecia de que o homem de Deus não seria enterrado com seus antepassados. Mesmo tendo desobedecido ao Senhor, o velho profeta de Betel reconheceu que o homem havia verdadeiramente falado em nome de Deus. Tudo o que o homem de Deus havia profetizado estava se cumprindo. Reconhecendo a importância e a autenticidade das palavras do profeta de Judá, o velho profeta instruiu seus filhos que, quando chegasse sua hora, deveriam enterrá-lo no mesmo túmulo onde o homem de Deus foi colocado. Este pedido sublinha uma reverência pelo profeta e pelo poder de suas palavras proféticas, garantindo que sua memória e legado espiritual continuariam a influenciar gerações futuras, mesmo após sua morte. O relato bíblico deste episódio conclui deixando muitas perguntas sem resposta, evocando curiosidade e reflexão entre os leitores.
O texto não esclarece especificamente por que Deus permitiu que o profeta de Judá fosse enganado, nem por que o velho profeta de Betel, que agiu com engano, não foi imediatamente sujeito ao julgamento divino. A Bíblia, em muitos de seus relatos, apresenta fatos e eventos sem necessariamente abordar todos os porquês que podem surgir em nossas mentes. Isso nos lembra que Deus é soberano e não deve explicação a ninguém, reforçando a ideia de que alguns mistérios são mantidos além do alcance da compreensão humana. Algumas pessoas podem questionar a justiça divina neste episódio, mas é crucial considerar quem somos nós, com nossa compreensão limitada e muitas vezes corrompida de justiça, para julgar as ações do juiz de toda a terra. É essencial focar no que está claramente declarado no texto e nas lições que ele oferece. Por exemplo, a morte do homem de Deus não invalida a verdade de sua mensagem, pelo contrário, reforça o testemunho da seriedade da obediência a Deus. Este evento trágico serve como um poderoso lembrete e um aviso sobre as consequências da desobediência. Além disso, a escolha do homem de Deus de seguir o velho profeta e aceitar sua hospitalidade ilustra uma verdade profunda sobre a natureza humana, nossa inclinação inerente à desobediência. A natureza humana é frequentemente comparada a um objeto pesado tendendo ao engano e à rebelião contra o Senhor. A desobediência do homem de Deus, neste contexto, transcende uma mera falha momentânea, destaca a realidade de que o coração humano é enganoso e está constantemente em necessidade de vigilância espiritual. A morte do profeta de Judá causada por um leão pode inicialmente chocar muitos leitores da Bíblia. No entanto, esta história nos leva a uma profunda reflexão sobre nossa própria vulnerabilidade às tentações e à essencialidade da obediência incondicional a Deus. A trajetória deste homem de Deus é particularmente reveladora. Apesar de sua fé e obediência iniciais, ele sucumbiu à tentação, um lembrete pungente de que, independentemente de nosso status ou experiências passadas de fé, todos somos suscetíveis ao erro. Isso sublinha a necessidade de dependência contínua do Senhor e do discernimento do Espírito Santo para distinguir a verdade e resistir ao engano. A Bíblia é transparente ao expor os erros e falhas de seus heróis, reiterando que todos, exceto nosso Senhor Jesus Cristo, sobre quem as Escrituras afirmam ser sem pecado, são falíveis. Este ponto é eloquentemente reforçado pela recomendação do apóstolo Paulo aos crentes em Corinto: aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Esta admoestação serve como um chamado à humildade e vigilância em nossa jornada de fé. No entanto, mesmo em meio a essas narrativas de falhas e quedas, a misericórdia de Deus brilha intensamente. A história do profeta de Judá nos mostra que, embora possamos enfrentar falhas e quedas, o propósito e a palavra de Deus permanecem firmes e sempre alcançarão seu pleno cumprimento. Deus, em sua soberania, pode permitir que seus servos enfrentem severas consequências por desobediência para ensinar lições vitais, embora muitas vezes lutemos para entender tais disciplinas. No entanto, a misericórdia de Deus também é evidente na maneira como o corpo do profeta foi preservado e como ele foi enterrado em Betel, sendo reconhecido como um verdadeiro servo do Senhor. A história não termina com sua falha, mas com um testemunho contínuo de sua mensagem e do caráter justo e fiel de Deus. Em nossa própria jornada de fé, devemos reconhecer nossas limitações e constantemente buscar a graça de Deus para nos guiar e fortalecer. A história do profeta de Judá é um aviso solene, mas também uma fonte de esperança, lembrando-nos da seriedade da obediência a Deus e da misericórdia que Ele oferece aos seus filhos mesmo em meio a nossas falhas.